Nós começamos aí no domingo passado uma série da porta para dentro, no sentido de falar sobre casa, esse lugar aconchegante chamado lar, esse lugar aconchegante chamado casa. E a gente começou a construção e falamos domingo passado sobre essa casa fundamentada na palavra de Deus. E se a gente quer construir toda a construção, ela precisa de ter alicerce. E nós estamos construindo essa casa na nossa série, na nossa casa. E falamos domingo passado sobre essa casa fundamentada na palavra, mas também essa casa fundamentada no amor que vai fazer a gente enxergar coisas boas, muito mais coisas boas, esse amor que arranca o egoísmo, esse amor que faz com que a gente enxergue mais o outro e menos a gente mesmo, mas também uma casa fundamentada naquilo que a gente espera para um futuro, esperança de um futuro, não num passado de erros ou coisas cometidas no passado, uma casa fundamentada na esperança de um futuro maravilhoso. Alicerce, fundamento. Mas uma casa, ela precisa de muro, uma casa, ela precisa de paredes. E aí, hoje a gente vai falar sobre esse lar protegido, como construir paredes que possam proteger o nosso lar. O que a gente precisa proteger o nosso lar, tá certo? De coisas que assim, precisam estar presentes, e proteger o nosso lar de coisas que a gente não quer que entre. Como proteger o nosso lar? Mateus capítulo 7, 24 a 27, palavra de Jesus: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mesmo que Jesus, aqui, Mateus registra as palavras de Jesus e o contexto desse texto, Jesus está dizendo: eu sou essa rocha, eu sou esse alicerce para você construir a sua casa. Mas eu quero estar usando esse texto para a gente falar sobre a nossa casa, o nosso lar. E aqui não é uma mensagem para casais, é uma mensagem para você que tem laços familiares. Então é para você irmão, é para você irmã, é tio, é avô, é pai, é mãe, é para você que valoriza a família, é para você interno, é para você policial penal, que ama a sua família, que assim, eu quero que o meu lar, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar do meu lar, eu quero proteger. E Jesus diz assim: olha, você pode, e aqui ele está falando dele, ele é a rocha, mas a gente pode construir a nossa casa ou debaixo da areia, fundamentado na areia ou na rocha. E aí você sabe, né? Jesus fala que quando a gente tem o alicerce na areia vai dar problema, mas se é sobre rocha, a nossa casa tem futuro. Como proteger a nossa casa? Como construir paredes que possam trazer proteção? Então essas paredes que eu quero falar com você, esse lar protegido, ele precisa estar debaixo da verdade. Ele precisa sair, ele precisa deixar de ser um lar na mentira e precisa ser um lar fundamentado na verdade. Verdade é um alicerce sobre a rocha, mentira é um alicerce sobre a areia. Jesus fala em palavra de Jesus, João registra João 8,32: e conhecerão a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mais uma vez, embora o contexto desse texto seja Jesus chamando, né, para si: eu sou essa verdade. Se você me conhece, a verdade que liberta, e conhecerão a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que Jesus está falando dele, mas Jesus estabelece aqui um princípio.
um princípio da gente estabelecer a verdade dentro da nossa casa. Essa verdade que às vezes incomoda, essa verdade que às vezes vai ter que ser, eu vou ter que confrontar, mas essa verdade colocada da forma certa, no momento certo, no ambiente certo, essa verdade liberta. Eu vi uma frase, essa frase dizia o seguinte, essa frase diz o seguinte, que mentira é adiar um problema. Mentira é adiar um problema. Ele vai vir, ele vai aparecer. Quando eu minto, eu estou adiando um problema. A verdade traz luz, a verdade liberta. Mais uma vez, essa verdade pode incomodar. O livro de Provérbios, eu gosto dessa tradução. Eu vou ler em duas traduções. Quem fere, Provérbios 27, 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Eu gosto dessa tradução. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Você pode estar até dizendo assim, será que está certo esse texto? Quem ama, fere, e quem é inimigo, beija. Mas assim, o texto, ele fala, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Dentro de uma casa, se eu quero proteção, se eu construo debaixo do fundamento da verdade, debaixo do fundamento da palavra, do alicerce da palavra, do alicerce da esperança de um futuro que eu vejo, não de um passado que foi cometido, do alicerce do amor, então eu começo a construir essa casa, eu preciso proteger essa casa com a verdade. E aí eu quero estar chamando a atenção uma coisa para você. Tem conversas que precisam acontecer dentro da sua casa. A gente chama as conversas difíceis. Quem sabe o ambiente que você está vivendo aqui, agora, tá certo? O seu filho dentro de um quarto, a sua filha no outro quarto, você na sala, sua mulher no outro quarto. Essa casa que só tem ambiente, mas não é lar. Quem sabe está faltando uma conversa verdadeira. Quem sabe você precisa ter uma conversa séria com seus filhos. E aqui pode ser que venha incomodar. Não é jogar, não é desabafar. Nem sempre quando nós desabafamos, nós estamos falando a verdade. Não, é falar a verdade. Eu vim de um lar, meus pais são 4 filhos, né? E minha mãe cuidava bem da casa, era uma professora maravilhosa, trabalhava, mas ela cuidava muito bem da nossa casa. Quando a gente cresce, depois a gente vai perceber algumas coisas, né? Que ela chamava, né, proteção, mas na verdade ela escondia algumas coisas da gente. Por exemplo, meu pai, embora tenha tido sempre bons, na verdade, um emprego maravilhoso, era funcionário de um banco. E embora tivesse um salário maravilhoso, o papai não tinha muito controle financeiro. E algumas vezes era estranho para a gente como criança ter, e daqui a pouquinho a mamãe, não, tem que economizar. Comprava, daqui a momento, não pode comprar. Momentos que a gente saía e outros momentos a gente não vai poder sair, e a gente não entendia como criança. Tinha, não tem, agora não tem. Porque o meu pai, a nossa casa, algumas vezes não era constante, mas aqui e acolá tinha estações de problema financeiro, mas isso não era conversado com a gente. Não era conversado com a gente. Não, é criança. Mas precisa ser conversado. Sabe por que essa conversa de finanças precisa acontecer na sua casa? De repente o seu filho está vivendo uma realidade que não é verdadeira. De repente a sua filha está vivendo uma realidade que não é da sua casa. Você, pai, está se sacrificando. Você, mãe, está endividada. E os seus filhos vivendo como se tivesse uma vida maravilhosa, e não está.
Não, mas eu não gosto de conversa. Você precisa ter conversas difíceis. E essas conversas difíceis estabelecem verdade. E verdade liberta. Você precisa ter algumas conversas difíceis sobre sexualidade. Ao invés de ficar essa briga entre pai e mãe e pai, um empurrando para o outro, simplesmente porque não quer sentar e conversar sobre sexualidade. Esse namoro não é bíblico, esse relacionamento não está na Bíblia. Ei, esse culto aqui é sobre Bíblia. Esse culto aqui é sobre palavra de Deus. Aqui nós não estamos conversando o que é que o mundo fala. Aqui nós não estamos, a nossa proposta não é falar o que a sociedade diz. Aqui a gente está falando palavra de Deus. A gente acredita que princípios bíblicos libertam. A gente acredita que verdade de Deus liberta. A gente acredita que uma casa fundamentada na palavra de Deus é uma casa fundamentada na rocha. Então vai ter que ter essa conversa difícil sobre esse namoro, vai ter que ter uma conversa difícil sobre sexualidade, vai ter que ter uma conversa difícil, sim. Mas a verdade colocada, fundamentada na palavra de Deus, vai libertar. Vai libertar. Precisa conversar sobre dinheiro, precisa conversar sobre relacionamento, sobre namoro, sobre sexualidade. Precisa conversar conversas difíceis, precisa colocar verdade dentro da casa. Você, pai e mãe, está passando crise, chama os seus filhos e conversa com ele. Conversa com eles. E o que está acontecendo dentro da sua casa? Quer construir uma casa, quer proteger, quer construir um ambiente seguro, um ambiente saudável. Ei, constrói paredes da verdade. Alicerce da palavra que constrói paredes, muros que vai proteger a sua casa. Às vezes, uma verdade dita pode aparecer um problema. Mas esse problema, ele precisa aparecer, porque se ele não aparecer, não vai acontecer a solução. Eu contei uma história nos cultos que a gente teve, né? Por exemplo, essa semana a gente teve um problema de água aqui nós estamos aqui no prédio da CC Videira Sul, e a bomba d'água deu problema. E por causa desse problema da bomba d'água, a gente descobriu um problema muito maior que estava por trás. Um vazamento aqui. Então, quando deu problema na caixa d'água, a gente encheu a caixa, 10 mil litros, e em menos de um dia, essa água sumiu. Aí a gente percebeu que se não tivesse dado problema na bomba, a gente não tinha percebido um problema muito maior. E quanto tempo a gente vem perdendo água? Agora a gente não sabia por quê? Porque estava encoberto. Quem sabe a sua casa está passando um problema muito sério. E essa conversa vai abrir, vai criar, a priori, vai criar no momento um clima tenso, vai levantar o tapete, vai levantar um problema. Mas esse problema precisa ser enfrentado, porque esse problema enfrentado vai trazer solução. Verdade liberta, verdade protege, verdade é o ambiente que a gente precisa ter dentro da nossa casa. Mas a gente precisa também construir a nossa casa e proteger. Esse lar protegido é um lar que tem controle. Você precisa decidir pelo autocontrole ou pelo descontrole. O descontrole é uma casa edificada sobre a areia. O autocontrole, o domínio próprio é uma casa que é construída, que as paredes trazem proteção. É a rocha, é rocha. E aí, no livro de Gálatas, ele diz assim: mas o fruto do Espírito, ou seja, a presença de Deus, o resultado do Espírito Santo na nossa vida, o resultado de Deus, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Equilíbrio dentro de casa. Paz dentro de casa. Vem pelo quê? Pelo autocontrole.
Cuidado, primeiro, cuidado com o descontrole das suas palavras. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte tem poder sobre a vida e sobre, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O Espírito Santo trazendo o controle. E quantas casas, quantos lares, quantos lares estão debaixo do descontrole, por causa do descontrole, quantas pessoas feridas. Eu oro para que no ambiente da tua casa possa acontecer o quê? O controle da língua, em primeiro lugar o controle das palavras. As nossas palavras, elas podem levantar, ou as nossas palavras podem derrubar. As nossas palavras podem edificar, ou as nossas palavras podem destruir. Eu e a Neném, a gente tem 36 anos de casado. Não somos perfeitos, mas temos um casamento saudável. Passamos por média. Mais uma vez, não somos perfeitos. Mas se tem uma coisa que a gente não abre mão dentro da nossa casa, é o respeito. Até as nossas discussões são educadas. Porque o descontrole pode ser que uma palavra dita para Nenê, não tem como, não existe dizer, disse. Pode ser que no descontrole das minhas palavras eu posso dizer alguma coisa que pode ferir a Nenê. Gente, fala uma coisa, escuta aqui, quantos filhos estão extremamente feridos por palavras que seus pais disseram? Quantas esposas estão em uma situação há anos, há muito tempo, por quê? Porque ouviram palavras que a machucaram. Mas da mesma forma, quantas esposas não respeitam os seus maridos? Dizem coisas, não, mas eu sou desse jeito, eu digo que precisa ser dito. Então, colha o fruto da sua língua. E a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. No poder da língua. Agora, se eu construo a minha casa no domínio próprio, no controle das minhas palavras, eu estou edificando, protegendo a minha casa, protegendo as pessoas. Eu oro na sua casa, o Espírito Santo possa lhe dar o controle das suas palavras. Mas eu não sabe se controlar sim. Sabe se controlar sim. Se você pedir ajuda ao Espírito Santo, você vai conseguir. E às vezes o controle passa por ficar calado. Será que você precisa dizer? Será que você precisa sempre falar? O livro de Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor. Desvia o furor. Aquela frase que todo mundo conhece: só tem briga quando os dois querem. Só briga quando os dois querem. Eu oro para que Deus te dê o controle das suas palavras, mas também o descontrole de temperamento destrói paredes. O descontrole derruba as paredes. O controle do nosso temperamento, ele faz com que a gente possa cercar a nossa casa, proteger a nossa casa. Quantos pais carregam ira? Quantas mães carregam ira? E por causa do descontrole do temperamento, sabe o que é que acontece? Pais estão abusando da sua autoridade com seus filhos. A Bíblia diz, a palavra afirma, diz assim: pais, não irritem os seus filhos. A palavra diz: sujeitem-se uns aos outros em amor. Quantas esposas estão sendo abusadas psicologicamente por causa do descontrole emocional? Quantos filhos estão machucando seus pais por causa de descontrole?
Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de palavras, mas também por causa do descontrole, e o descontrole gerando ira. Gerando ira. Assunto que ninguém fala, assunto que a gente acha que não tem. É muito difícil alguém reconhecer que é irado, alguém que reconhecer que tem ira. Como é que eu sei que eu tenho ira? Nem sempre eu sei, mas muitas vezes ela aparece quando eu não espero. E antes dela aparecer, será que não é possível a gente começar a perceber algumas coisas? Rapaz, eu estou sendo aqui e acolá eu me descontrolo, aqui e acolá, pois é melhor você tratar, é melhor você buscar o Espírito Santo, porque se a ira aparecer, você vai quebrar a sua casa, você pode bater no seu filho, pode gerar um abuso físico na sua filha, você pode ter problema criminal por causa do abuso físico, do descontrole do temperamento. Quantas casas estão sendo destruídas pelo descontrole do temperamento, da grosseria. Quantas casas estão sendo destruídas pelo abuso, o abuso psicológico, o abuso. Não, 4 paredes se faz tudo. Cuidado, você pode... Não, mas é minha esposa, eu e meu marido, a gente faz o que a gente quer. Cuidado que você pode estar gerando um abuso. Mulheres sendo abusadas, filhos sendo abusados, pais sendo abusados também. Ei, gente, eu oro para que a gente hoje possa se arrepender e pedir o Espírito Santo. A Bíblia diz que o fruto, o resultado do Espírito Santo na nossa vida causa o quê? Produz na nossa vida domínio próprio. Que o Espírito Santo em nós, que Deus na sua casa, que Deus na sua vida, que a palavra de Deus na sua vida possa curar você. E possa começar pelas suas palavras, possa curar você através de um temperamento brando, um temperamento bondoso, um temperamento controlado, possa quebrar todo abuso, todo descontrole, toda manipulação dentro da sua casa, que o seu lar possa ser um ambiente protegido pela presença de Deus, e toda manipulação, todo abuso, todo descontrole, hoje Deus mande o Espírito Santo soprar sobre a sua vida. Se houver arrependimento, você vai começar a construir a sua casa debaixo do fundamento da palavra, mas pela proteção, uma casa protegida com amor, com graça. Mas também, como é que a gente protege a nossa casa? Com a verdade. A gente protege a nossa casa com equilíbrio emocional, de palavras, de atitudes. Mas a gente protege a nossa casa sendo uma casa, a casa de perdão. Uma casa onde haja perdão, onde haja misericórdia. O perdão é um lugar onde a gente edifica sobre a rocha. O julgamento é areia. Outra forma da gente proteger a nossa casa é ser esse ambiente. Tiago, nosso pastor ali da CC Videira em Natal, ele diz que a nossa casa seja esse ambiente onde as pessoas que são da casa venham cair e encontrem no chão um chão macio. Você entendeu? Eu oro para que a sua casa seja esse lugar onde você possa cair e ser uma queda macia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A Bíblia afirma que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. É a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Eu acredito, um lar protegido é esse lar onde não é sobre concordar com tudo, não é sobre compactuar com o erro, mas esse lar onde as pessoas podem chegar e dizer assim: eu errei. E a gente, dentro da nossa casa, ser o primeiro lugar. Que a sua casa seja o primeiro lugar
onde o seu filho, a sua esposa, o seu marido, o seu irmão, o seu tio, a sua avó, possa ter esse ambiente protegido, guardado pela misericórdia. Mais uma vez, esse lugar onde a gente não vai compactuar com o erro, mas a gente vai dizer assim: olha, pode ser que eu não tenha cometido o mesmo erro seu, mas eu tenho o meu lado imperfeito, mas eu não amo você, não é pelo que você fez ou deixou de fazer, pelo que você fez ou deixou de fazer, mas eu amo você pelaquilo que você é, pelaquilo que você é. Será que você, filho, será que o teu pai pode chegar para você e pedir perdão? O teu pai pode pedir perdão. Eu oro para que você seja essa pessoa, que assim como Deus te perdoou, você possa perdoar. Embora você não concorde com aquilo que o seu pai fez com a sua mãe, mas ele continua sendo o seu pai. Mesmo que você não compactue com o erro dele, pode ser que não tenha como reparar, mas se tem uma coisa que você pode fazer é perdoar. Perdoar. Será que você, esposa, não pode ser, você, mãe, não pode ser essa pessoa, assim como Jesus te perdoou, você perdoar o seu filho, perdoar a sua filha? Eu sei que o que ele fez feriu, eu sei o que ele pode ter feito, pode ter machucado a sua vida, mas deixa eu te falar uma coisa: ele precisa do teu perdão. Que a tua casa seja esse lugar, da porta para dentro seja esse lugar que o teu filho possa cair, mas seja lá o lugar, seja na sua casa esse lugar que você vai levantar, você vai encorajar, você vai perdoar, você vai ser um instrumento de uma chance, você vai ser um instrumento de encorajamento, você vai ser a segunda pessoa depois de Deus, a segunda pessoa que vai acreditar, Eu oro para que as casas sejam casas de misericórdias, casa de perdão, casa de graça, casa de amor, casa onde as pessoas possam encontrar esse aconchego, mesmo que lá fora tenha vergonha, lá fora o nome já não tenha tanta honra, mas dentro de casa ela vai encontrar esse ambiente onde ela vai recomeçar, onde ela pode dizer assim: aqui em casa eu posso abrir o meu coração. Talvez você, pai, diga assim: eu não sei o que é que acontece com o meu filho, eu só sei da vida dele porque o tio conta, o seu irmão é o tio, é o primo. Você, mãe, só sabe assunto da sua filha porque a amiga fala, a colega fala, a prima fala, e você reclama: por que minha filha não fala comigo? Por que meu filho não conversa comigo? Por que meu irmão não conversa comigo? Por que a minha irmã não conversa comigo? Quem sabe essa casa está desprotegida, porque ele não fala, porque vai ser julgado, ele vai ser apontado. Tem uma frase que a gente usa aqui na nossa igreja, eu prefiro errar acreditando nas pessoas do que acertar apontando e julgando. Vou falar novamente: eu prefiro uma casa onde a gente erra acreditando do que acertar julgando e apontando. Eu oro pelo teu lar protegido pela verdade, protegido pelo controle, pelo equilíbrio. Eu oro pelo teu lar protegido pelo perdão. Pai, eu oro por cada casa, eu oro por milagre nesse lar, eu oro por milagre dentro desse lar, eu oro por paz dentro desse casamento, eu oro por restabelecimento de amizade entre irmão e irmão. Oh Deus, eu oro conversão, ó Deus, ó Pai, mudança de atitude entre pai e filho, filho e pai, mãe e filha,
Ó Deus, ó Pai, eu oro. Ó Deus, eu oro por saúde dentro dessa casa. Eu oro por perdão entre parentes, ó Pai. Eu oro, Senhor meu Deus, ó Pai, por graça dentro desse lar. Eu oro, Senhor, pelo milagre do Senhor sobre essa família. Eu oro, Senhor meu Deus, ó Pai, que volte a ser um lugar de aconchego, que volte a ser um lugar de alegria, que volte a ser um lugar, Senhor meu Deus, ó Pai, de muito mais festa, de muito mais celebração do que choro. Eu oro, Senhor meu Deus, restitui alegria, restitui prazer, restitui aconchego, restitui saúde, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.